Olá, eu sou Gustavo Alves, estou aqui no Combracan, na segunda edição do Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, e venho com o tema tão debatido nos últimos anos, não é nem na última década, nos últimos anos, que é o uso do cannabis medicinal, ou seja, quando se fala cannabis medicinal, a gente está imaginando no uso terapêutico do cannabis. E aqui nesse caso, é o cannabis medicinal no tratamento da doença de Alzheimer. E a pergunta: existe eficácia? Quando se pensa no uso de alguma substância terapêutica, seja ela o cannabis ou qualquer uma outra, a gente pode pensar tanto no tratamento do ponto de vista de obtenção de cura, como também de não curar, mas impedir o progresso da doença, prorrogar o progresso, ou, na melhor das hipóteses, até mesmo eh, eh, prover qualidade de vida. Então, seja aqui na discussão sobre o cannabis ou qualquer outra molécula que se fala para tratamento da doença de Alzheimer, a gente pode pensar em qualidade de vida, podemos pensar, quem sabe, em cura, ainda que não seja o momento, em se tratando de Alzheimer, mas também na regressão da doença. Bom, como eu já me apresentei anteriormente, sou Gustavo Alves, desenvolvo trabalho de pesquisa voltado para biomarcadores na doença de Alzheimer, um trabalho que eu comecei por volta de 2007, todo esse percurso do mestrado, doutorado, terminei meu pós-doutorado na medicina na USP em Ribeirão Preto no ano de 2020, estou como pesquisador na USP de Ribeirão Preto voltado para a área de biomarcador, onde eu faço lá meu segundo pós-doc, e na Unicamp, na faculdade na tecnologia de alimentos, na engenharia de alimentos, melhor, eu estou como pesquisador assistente, pesquisando substâncias bioativas relacionadas à prevenção ou como blindagem para processos de declínio cognitivo e, posteriormente, até doença de Alzheimer. Sou professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, na cidade de Araras, e também atuo no Conselho Regional de Farmácia como coordenador do Grupo Técnico de Farmácia Hospitalar. Declaro não ter nenhum conflito de interesse em relação aos assuntos que serão debatidos aqui nesta minha apresentação. Nesse próximo slide, é, o, como a doença de Alzheimer fosse um ladrão que entra na sua casa e rouba suas melhores pinturas, seus melhores quadros. E a gente tem até evitado citar essa expressão mal de Alzheimer, como mal de Parkinson, mal de Chagas, a doença de Alzheimer, e por que não usar, né? Por que evitar o mal de Alzheimer? Porque se há uma coisa que a doença de Alzheimer penaliza bastante, é justamente a questão da memória, que é aquilo que de mais importante nós temos. Vamos mudar aqui para o próximo slide. Então, uma epidemia, sim, a doença de Alzheimer é uma epidemia, diferente das epidemias que a gente tem sofrido, recentemente o SARS-CoV-2, o Covid-19, ou a febre amarela, ou a dengue, ou o ebola, essa figura que tem aí no canto superior direito, na República Popular do Congo, a gripe suína, qualquer que seja estas outras epidemias, caracterizadas por agentes etiológicos, por micro-organismos. O Alzheimer não tem essa característica, ele é uma epidemia que não depende de transmissão, olha só. E já nesse próximo slide você percebe que eu cito as 10 maiores causas de morte no mundo, e isso inicialmente lá no ano 2000, depois em 2016 a gente já vê a doença de Alzheimer como quinta causa de morte, olha só, comparando com outras doenças. Avançando, a gente percebe, mesmo durante a pandemia, essa prevalência das mortes por Alzheimer, né? Isso a gente tem dados até 2019, depois durante a pandemia, a doença ela esteve entre as 5 maiores causas de morte, lembrando que ninguém morre de Alzheimer, né? As pessoas morrem em decorrência da doença de Alzheimer, sendo a maior causa registrada devido a causas respiratórias, depois questões cardiovasculares e renais. Nós temos, então, dados lá dos Estados Unidos, o próximo slide agora, por favor, que mostram que a doença de Alzheimer ela é a sexta causa de morte nos Estados Unidos, e hoje ela mata mais do que o câncer de mama e câncer de próstata se juntos, né? O número de mortes associadas a mama e próstata, o Alzheimer é superior ao número de mortes. Um homem, uma mulher para cada, um homem para cada 3 mulheres, então muito mais mulheres do que homens. No Brasil, nós temos hoje, segundo dados da Abras, foi feito um trabalho que foi publicado no ano de 2023, que foi o Big Data,
nós temos aproximadamente 1,8 milhões de pessoas com demência no Brasil, com demência. Desse total, acredita-se que cerca de 1.996.000, 1 milhão, sejam pessoas com demência de Alzheimer. Vamos mudar para o próximo slide. Eu participei há 2 anos do World Alzheimer Report, que foi um encontro que aconteceu na cidade de Davos, na Suíça. Os países mais ricos, os 7 países mais ricos, criaram um grupo técnico para estudar as questões relacionadas ao avanço da doença de Alzheimer no mundo. Então, hoje é uma preocupação dos países mais ricos em relação ao impacto econômico que a doença de Alzheimer vem produzindo e vai produzir nos próximos anos. Nos slides anteriores, quando eu citei lá o caso dos Estados Unidos, estima-se, por exemplo, que o gasto para tratamento de demência ele hoje represente alguma coisa próxima, ou até 2030 ele vai representar alguma coisa próxima ao equivalente à 18ª economia do mundo. Então, o que se vai gastar para tratar pessoas com demência é equivalente a um país, ao 18º país mais rico do mundo, só para se ter uma ideia. Então, quando se fala em novas terapêuticas, a gente está aqui para falar do cannabis, também, na verdade, são perspectivas positivas para que a gente possa melhorar a resolutividade dos tratamentos, especificamente aqui do Alzheimer, e causar impacto econômico positivo para essas economias. Avançando aqui, a gente tem uma questão também muito séria, já que a gente está falando em economia, que mostra, né, o crescimento do índice de doença de Alzheimer nos países mais pobres, que é a faixa vermelha, se comparado aos países mais ricos. Isso se dá principalmente devido a questões como a reserva cognitiva. Então, enquanto você vê a faixa verde mostrando os países mais ricos, onde a doença de Alzheimer continua crescendo, mas quase fazendo um platô, na faixa vermelha você percebe que em países nos chamados low and middle income countries, nos países de média e pequena economia, o crescimento é muito maior. Por quê? Porque o nível de educação é menor, o nível educacional é menor, a questão da alimentação saudável também não, comparando com países mais ricos, a alimentação saudável é um fator ainda que me preocupa muito nos países mais pobres, essa alimentação não saudável, vamos dizer assim, a não prática de atividade física de maneira mais frequente. Então, há vários elementos que contribuem para que a incidência dessa doença esteja maior, esteja crescente, esteja quase que exponencial o crescimento, comparando com os países mais ricos. A doença de Alzheimer é uma demência, assim como outras demências, existem cerca de 150 tipos de demência, a demência de Alzheimer é a mais prevalente, ocupando cerca de 65% das demências. Então, além de Alzheimer, tem demência de Lewy, tem demência de Huntington, tem demência de Parkinson chegando à demência, tem a demência de Huntington, tem a frontotemporal, tem Creutzfeldt-Jakob, então tem uma série de outras demências que a gente pode enfocar aqui. Passando já para o próximo slide, então nós temos aí a figura do Alois Alzheimer, a demência de Alzheimer, que inicialmente foi reconhecida por Alois Alzheimer em 1906 e foi nomeada como doença peculiar dos neurônios do córtex central. Depois, lá em 1910, o Emil Kraepelin ele chamou de demência de Alzheimer em homenagem a Alois Alzheimer. Portanto, essa é a doença de Alzheimer, que somente lá em 1990 90, 95, é que a gente teve o lançamento dos primeiros medicamentos para a doença de Alzheimer. Veja, um gap, né, de 90 anos, porque os achados de Alzheimer ficaram armazenados em gavetas, lá em armários da Universidade, da Faculdade de Medicina de Frankfurt. Então, a gente deixou de falar sobre Alzheimer por quase 90 anos, se falava muito em demência senil, se falava em caduquice, se falava esse idoso, pejorativamente se falava, esse velho está caduco, não se usava a expressão Alzheimer, porque os achados de Alzheimer ficaram lá, entre aspas, perdidos nas gavetas, nos armários lá de Frankfurt. Pode mudar para o próximo slide. Nós temos aí uma figura mostrando um cérebro atrofiado, né, do lado direito, com várias perdas de neurônio, várias regiões nítidas, né, com perda de massa neuronal, em comparação com o cérebro normal do lado esquerdo. Os fatores de risco para Alzheimer incluem hipertensão arterial, incluem o diabetes, a obesidade, o fumo, incluem o próprio envelhecimento, né? Uma pessoa de 60 a 70 anos ela vai ter chance de 0,7% de ter Alzheimer, 70 aos 80, quase 25%, dos 80 aos 90, quase 50%. Né? Distúrbios do colesterol, a ausência de rede social, a ausência de
convívio social também, o consumo de álcool, são fatores também importantes. Esses próximos slides, vou passar rapidinho aqui, eles falam sobre fatores de risco, já incluindo inclusive a questão da alimentação não saudável, da poluição. O próximo slide fala, por exemplo, um trabalho do pessoal da Nova Zelândia, coloca aí 12 riscos, eles colocam a questão também da poluição atmosférica como elemento. E, já dando início à nossa discussão aqui no próximo slide, tem aí a figura de uma conexão sináptica, então já dando a ideia de que o sistema endocannabinoide, através de propriedades terapêuticas, seja de medicamentos que atuem no sistema endocannabinoide, ou seja, a partir da própria ativação do sistema endocannabinoide, seus receptores CB1, CB2, eles podem produzir efeitos benéficos no combate à doença de Alzheimer. O tratamento farmacológico de Alzheimer ele foi iniciado então lá por volta dos anos 90, com drogas que não curam, mas tratam a doença de Alzheimer. Nenhuma dessas drogas que vocês estão vendo aí, seja os inibidores de esterase, como a rivastigmina, donepezil, a galantamina, ou seja, o antagonista de glutamato, que é a memantina, nenhum deles consegue impedir o avanço da doença, tampouco prorrogar, tampouco paralisar o avanço, vamos dizer assim, né? Ou curar, mas conseguem atrasar um pouco, prorrogar um pouco o avanço. Não conseguem parar o avanço, mas conseguem prorrogar um pouco esse avanço, mas a doença vai continuar avançando. Agora, não deixa de ser importante, aliás, é importante a gente citar que é fundamental o uso desses medicamentos, porque eles conseguem melhorar a qualidade de vida das pessoas, ainda que não curem, são tratamentos bastante efetivos, somente quando a doença é diagnosticada mais previamente. Aí você tem mais algumas tabelas falando sobre efeitos colaterais desses medicamentos, e aí nós temos uma ideia geral do que se usa hoje, além dos medicamentos que eu citei, dos inibidores de esterase, mais os antagonistas de N-metil de aspartato, que é a memantina. Nós temos também as pessoas com doença de Alzheimer com alterações de comportamento, usando antidepressivos, usando estabilizadores do humor, como a lamotrigina, como a oxcarbazepina. Os antidepressivos, evita-se usar tricíclico, vai se usar principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, antipsicóticos, em alguns casos os típicos, mas normalmente vai se usar atípicos, como a olanzapina, como a risperidona, como a quetiapina, benzodiazepínicos para a questão da sedação, até porque o paciente vai apresentar quadros de instabilidade emocional, de instabilidade, quadros de agitação, principalmente, né? E a cascata iatrogênica, que acaba sendo provocada pelo uso de vários medicamentos, levando à necessidade de uso de antieméticos, de normalizadores do peristaltismo intestinal, ou, quando há casos de constipação, de facilitadores, medicamentos também para dor, medicamentos para náusea, são medicamentos normalmente utilizados em associação a esses outros que eu citei anteriormente. Quando se pensa nessas novas terapêuticas e imaginando aí efeitos terapêuticos que vêm sendo estudados e pesquisados dos medicamentos derivados do cannabis, ou do cannabis propriamente dito, eu falo derivados porque hoje existem uma linha também de derivados sintéticos ou semissintéticos, então, seja eles ou o próprio cannabis, a gente também combater uma fase anterior à doença de Alzheimer, que se chama DCL-MCI, que é o declínio cognitivo leve, ou, no inglês, Mild Cognitive Impairment, que seria uma fase de perda cognitiva que antecede o início da doença de Alzheimer. Esse início, conforme vocês podem ver nesse gráfico, já no próximo slide, ele pode acontecer até 25 ou 30 anos antes, o acúmulo das proteínas começa a acontecer, e a gente não tem ainda nenhum trabalho do cannabis que evidencie que seria uma atividade desses compostos impedir a formação dessas proteínas, e sim já com a doença manifestada. Nesse próximo slide agora, vocês percebam as moléculas que existem hoje, os últimos lançamentos, então, além daqueles que eu citei anteriormente, os inibidores de esterase, que são medicamentos do final dos anos 90 até início dos anos 2000, a galantamina, o donepezil e a rivastigmina, e o inibidor de N-metildeaspartato, a memantina, nos últimos 2 ou 3 anos surgiram drogas que atuam nesse declínio cognitivo leve. Então, não são drogas efetivamente para tratar a doença de Alzheimer, mas sim para tratar fases preliminares
fases que antecedem o início da doença e que os resultados ainda estão sendo muito debatidos. Eu já, nesse próximo slide, trago aqui esse livro que eu lancei a questão de 2 anos, ou vamos colocar assim, de uma maneira atemporal. O livro foi lançado em 2022 e ele traz novas tecnologias para o tratamento da doença de Alzheimer, e vocês já vão perceber aí no próximo slide que eu cito algumas moléculas, e dentre elas você vai poder perceber que há ali uma molécula derivada sintética do cannabis, da cannabis medicinal, e que pode ser uma esperança, né, se a gente colocar assim um termo acho que mais apropriado, de um possível tratamento para pacientes com doença de Alzheimer que chama cambinol. Então, cambinol é uma molécula sintética derivada do cannabis medicinal, que vem sendo estudada, a droga não está lançada ainda no mercado, está em pesquisa clínica para o tratamento da doença de Alzheimer. Vamos avançar aqui então nos nossos slides, e você vê aí, vamos avançar mais nos nossos slides, e avançando então, e nós temos aí a figura exatamente, né, que mostra assim, sepulturas de 2.500 anos atrás, no oeste da China. Essas sepulturas que foram recuperadas, elas apresentavam, né, recipientes de madeira que apresentavam esses recipientes compostos químicos derivados do THC. Eu quero dizer que o consumo, o uso de substâncias associadas ao cannabis, ele já vem de muito tempo atrás. Então, esses trabalhos arqueológicos recuperaram instrumentos, recuperaram objetos que continham alguma coisa associada ao cannabis. Então, há todo um registro histórico que você percebe aí de acordo com as imagens que você está vendo já no próximo slide. Inicialmente você viu ali papiro de Ébris, né? 1550 anos antes de Cristo, e aí você vê o desenho de uma caravela, né? Que nada mais é do que tecidos, nada mais é do que produtos derivados, o cânhamo, né? Produtos derivados da maconha que sempre foram utilizados também para a indústria têxtil, para fazer caravela, para fazer, enfim, não se restringe só à questão do produto em si, seja para consumo medicinal, ou mesmo para consumo, a gente procura não falar mais consumo recreativo, né? Mas para consumo por adultos com outras finalidades. Essa linha do tempo que você vê agora, ela mostra os estudos que foram feitos a partir dos anos 50, desde a identificação do tetraidrocanabidiol, do THC, depois dos receptores CB1 e CB2. A gente tem pessoas que brilharam bastante na pesquisa dessas substâncias. Eu quero destacar aqui o Rafael Mecholan, lá do Estado de Israel, que fez um trabalho muito, muito bonito, muito, muito significativo para os avanços dos estudos sobre cannabis. Então, foram estudos conduzidos com bastante seriedade, que mostraram e conseguiram, então, mostrar, primeiro, reconhecer que nós temos um sistema endocannabinoide. Nós temos a chamada maconha natural, como se fala, né? Dentro do nosso próprio sistema nervoso central, dentro do nosso organismo, né? E depois estudos que começaram a mostrar que haviam também atividades terapêuticas a partir desses compostos. Então, aí há uma série de slides mostrando isso, as propriedades essas propriedades terapêuticas que eu estou citando. Vamos mudar aqui para o próximo slide. Olha só essa panaceia que se fala, esse gráfico que você está vendo, gráfico de pizza, né? Mostrando essas propriedades que podem ser derivadas do cannabis medicinal, destacando algumas aqui, atividades ansiolíticas do CBD, né? Não do THC. Atividades antiespasmódicas, né? Dores estomacais, musculatura lisa, atividades neuroprotetivas, a gente vai falar isso aqui na questão do Alzheimer, atividades antieméticas. Você vê hoje o uso dos compostos de CBD para pacientes com câncer que têm perda de apetite ou têm vômito e náusea devido ao uso de quimioterápicos. Então, o próprio uso do cannabis hoje, por exemplo, na fibromialgia, em dores crônicas, então há uma série de efeitos atribuídos ao cannabis medicinal. Vamos mudar aqui para o próximo slide.
A Convenção Internacional do Ópio, essa convenção que aconteceu em 23 de janeiro de 1912, no começo do século XX, foi a primeira conferência internacional que falou sobre controle de drogas. Então, ali começou uma campanha contrária ao cannabis, contrária ao uso do cannabis, porque havia também havia uma pressão de alguns países, eu destaco aí Egito, China, Estados Unidos, meio que uma guerra do ópio, né, patrocinado pela China, versus ao cannabis, a maconha, que tentou se construir ali uma imagem totalmente negativa, pejorativa, até que acabou sendo depois proibida em muitos países, como foi o caso do Brasil, porque se associava a maconha a ser uma porta de entrada para outras drogas, as pessoas que fumavam maconha eram marginalizadas, enfim. Então, criou-se, nos Estados Unidos foram criados impostos, né? Até que o DEA, o Departamento Antidrogas, ele acabou incluindo a maconha como droga, e aí passou a ser combatido, então. E aqui no Brasil era chamada de ópio dos pobres, né? Então, uma grande marginalização da maconha. Vamos mudar aqui, aqui tem uma figura que é a planta do diabo, né? Deixa eu colocar mais um slide para frente, que mostra aí o Sanjay Gupta, né? Que ele teve que depois se retratar na CNN, na grande mídia internacional americana, que inicialmente ele fez severas críticas ao uso do cannabis e depois ele se retratou porque ele percebeu os efeitos benéficos do cannabis medicinal comprovados por vários pesquisadores, inclusive norte-americanos, de universidades americanas, então ele meio que se retratou. Isso foi muito bom, porque a mídia americana, a opinião pública americana, não a mídia, mas a opinião pública americana, começou a ver de uma outra forma o cannabis, de uma forma não marginalizada como havia acontecido até então lá nos Estados Unidos. Olha, você tem aí uma imagem do cannabis, né? E a gente dá para se ter uma ideia, né? Fala-se em cerca de 545 compostos identificados do cannabis sativa, né? E a partir desses 545, uma série de metabólitos secundários, incluindo mais de 140 terpenos, 104 canabinoides, 26 flavonoides, 20 esteroides, as lignanas, os estibenos, derivados de estibenos. Então, tem uma gama diversificada de várias substâncias com bioatividades variadas a partir do cannabis. Então, a gente vamos falar sobre as evidências científicas. Mudando aqui, avançando no próximo slide. Então, você tem o canabidiol para doenças neurodegenerativas. Você tem as propriedades aí atuando em receptores CB1, fazendo neuroproteção, efeitos antipsicóticos. Veja, a gente está falando de CB1, não estamos falando de THC, tá? No CB2, atividades anti-inflamatórias. Vamos lembrar que a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória, está relacionada com ativação de fosfolipase A2 e ácido araquidônico, de produção de ciclooxigenase COX-1, COX-2, ativação em 5-HTAR, né, efeitos antidepressivos, atividades ansiolíticas. Então, você tem aí uma série de atividades desses compostos canabinoides. Vários estudos têm sido feitos, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Isso aqui é uma revisão que foi feita recentemente, a questão de 3 anos atrás, onde se investiga a atuação desses receptores, do CB1, que você está vendo aqui no botão pré-sináptico, ativação do CB1, a relação da ativação do CB1 com o glutamato, lembrando que o glutamato ele é excitatório, ativação também de receptores de N-metildeaspartato através de receptores de AMP cíclico, isso já no botão pós-sináptico, regulação de canais de cálcio, que poderia, então, ter um efeito terapêutico, um efeito antagônico aos efeitos neurodegenerativos provocados pela doença de Alzheimer. Deixa eu passar aqui para o próximo slide, porque isso é uma informação importante. Nós temos uma produção significativa hoje, nos últimos anos, como eu disse, nos últimos 10 anos, de artigos científicos tratando da doença de Alzheimer, tratando da doença de Alzheimer, não, tratando de propriedades terapêuticas do cannabis. Então,
deixa eu refazer a minha frase. Nos últimos 10 anos, aproximadamente, nós temos uma quantidade grande de artigos científicos falando das propriedades terapêuticas do cannabis medicinal. Eu fiz um levantamento aqui de 792 artigos, somente 24 investigam parâmetros farmacocinéticos em humanos. Então, isso é uma coisa importante, porque quando se fala em cannabis medicinal, a gente está falando, como eu citei anteriormente, numa quantidade de algumas centenas de substâncias que tem ali dentro. Daqui a pouco eu vou falar sobre o efeito entourage. Então, a gente precisa de mais estudos. Eu não estou nem falando da questão terapêutica, eu estou falando de estudos farmacocinéticos para entender como que se dá a absorção dessa substância, os efeitos no metabolismo, como que se dá o metabolismo, quais metabólitos são formados, tempo de meia-vida, steady state, tempo de excreção, enfim, tudo isso tem que ser melhor avaliado e esses estudos, então, são necessários para que a gente possa ter uma maior assertividade com relação à terapêutica. Então, o efeito entourage, né, esse termo que eu acredito que você já tenha ouvido em algum momento falado sobre o efeito entourage, né? E o efeito entourage nada mais tecnicamente falando, do que uma interação sinérgica, né, entre esses diversos compostos que estão presentes no cannabis, particularmente o THC e o CBD. Então, o efeito entourage é um efeito associado a todos esses compostos que eu citei anteriormente, terpenos, principalmente o CBD e o THC, mas terpenos, flavonoides, então, todas essas substâncias que, em conjunto, terão uma ação sinérgica, espera-se, no combate a várias doenças, incluindo a doença de Alzheimer. Olha esse próximo slide aqui, impacto do sistema canabinoide na doença de Alzheimer. E aí eu selecionei, deixa eu mostrar para você aqui, uma primeira tabela que fala sobre os efeitos, né, dessas substâncias, dependendo aqui, a gente está falando do CBD, né, no combate à doença de Alzheimer. Então, a gente sabe que os receptores de CBD, eles pertencem à superfamília dos receptores acoplados à proteína G, né, e essas são distribuídas pelo organismo todo, nos mamíferos, né, e você começa a perceber, de acordo com a área aonde esse CB1, receptor CB1 está localizado e os efeitos esperados. Vamos pensar em doença de Alzheimer, você vê aí córtex pré-frontal, que é uma área acometida pela doença de Alzheimer, o hipocampo, que é aquela estrutura que é do tamanho do seu dedo polegar dividido ao meio, para cada lado do hemisfério, que é responsável por converter a memória de curto em longo prazo. O putamen aí já está pensando em região de produção de dopamina. Então, você tem o CB1 localizado no pré-frontal e no hipocampo. Então, você já teria então um efeito esperado de cannabis medicinal nessa região. Assim como na linha de baixo, no hipocampo dorsal, na amígdala basolateral, regiões também passíveis de atuação de CB1. Vamos colocar o próximo slide agora, aqui mostrando do CB2, né? E o CB2, você percebe, a gente falava do CB1, o CB2, o hipocampo, o córtex entorrinal. O córtex entorrinal é a segunda região, ou é a próxima região a ser acometida no início da doença de Alzheimer. Inicialmente, ela compromete o hipocampo, depois ela se expande, essa perda de massa de neurônio, por entorrinal, e depois ele vai atingir outras áreas do cérebro. Então, substâncias canabinoides derivadas do cannabis ou cannabis medicinal com atuação em receptor de CB2, eles vão atuar nessa região, né, trazendo efeitos terapêuticos, espera-se, positivos. Você percebe aí nessa tabela, quando ele fala ali neurological disorders, ele coloca demência de Alzheimer na linha 1, no hipocampo e no entorrinal, mas ele coloca, por exemplo, na microglia do estriato, ele coloca a doença de Huntington. Ele coloca na substância nigra, ou na zona nigroestriatal, onde se produz a dopamina do tipo D2, Parkinson, e ele coloca no espinal e na microglia a esclerose lateral amiotrófica, também passível de atuação de receptores CB2. Então, o que eu estou mostrando para vocês
nessas duas tabelas que falam de CB1 e CB2 é que a atividade de compostos canabinoides, ou do cannabis medicinal, ou da própria ativação do nosso sistema endocannabinoide, ela se dá em regiões que estão relacionadas com o avanço da doença de Alzheimer, assim como de outras doenças neurodegenerativas. Mas aqui a nossa ênfase tem sido na doença de Alzheimer. Vamos passar para o próximo slide agora? Então, aí a gente já tem o THC. Aí a gente já está pensando no tetraidrocanabidiol, e aí é uma atividade um pouco diferente, né? Porque em relação ao CBD, mas é importante dizer que nós também temos aqui na questão do THC esse trabalho que fala, um trabalho de 2023, um trabalho bem recente, né? Ele fala que o THC, o tetraidrocanabidiol, a proteção contra a toxicidade da beta-amiloide. Olha só que interessante. Vamos entender esse trabalho. Eu trouxe aqui o trabalho, aqui a tela inicial do trabalho. Então, compostos THC delta 8, tá? É o delta 8 THC, é um outro composto encontrado também no cannabis medicinal, é o delta 8, tá? Uma proteção contra a toxicidade da beta-amiloide. A beta-amiloide é um peptídeo de 40 ou 42 aminoácidos que, por uma quebra irregular a partir da enzima beta e gama secretase, ele acumula na face externa do neurônio e provoca a morte neuronal, a formação da chamada placa senil. Então, esse estudo mostra que seria possível, a partir de atividades de delta-8-THC, uma proteção contra a toxicidade da beta-amiloide. Por que eu estou dizendo que esse estudo está apontando que haveria essa possibilidade? Porque esse estudo ele é um estudo in vitro, ele não é um estudo feito com seres humanos, com participantes de uma pesquisa. Mas ele é um primeiro passo para que isso possa ser feito em breve. Vamos lá para o próximo slide? Aí nós já temos os efeitos do THC, do CBD, na patogênese e na terapêutica da doença de Alzheimer. Então, mostrando aqui esses efeitos, né? Olha que interessante, redução, aqui receptores CB2, tá? Redução da excitabilidade neuronal. Geralmente, essa excitabilidade ela é provocada por glutamato, tá? Deixa eu destacar aqui, inibição também, o glutamato também, inibição do glutamato, redução da apoptose celular, inibição da resposta imune, isso na micróglia, né? Então, veja, todos esses efeitos, eles estão apontando para um fator de neuroproteção em receptores CB2. Vamos mudar para o próximo slide? Esse próximo slide é um trabalho de 2022 na neuroproteção do cannabis sativa, portanto, contra doenças neurodegenerativas. E aí a gente tem aqui algumas tabelas, onde você tem a descrição, por exemplo, a partir das sementes, há uma atuação de prevenção da formação da prevenção da placa senil a partir da beta-amiloide 40 e 42. Também a partir da semente, substâncias encontradas dentro do cannabis, a toxicidade de beta-amiloide. Também a inibição da atividade de acetilcolinesterase, atividade essa desencadeada pelas lignanamidas, também presentes, todos esses compostos que eu citei aqui, o tocoferol, a lignanamida, todos eles estão dentro da atividade do cannabis, dentro do cannabis sativa, tá? E então a lignanamida, uma atividade antioxidante, então evitando a formação de radicais livres ou de espécies reativas de oxigênio, e uma ação de atividade inibitória na acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Então, em tese, teria uma disponibilidade maior de acetilcolina na fenda sináptica, um efeito muito parecido com os inibidores de esterase, com a donepezila, com a galantamina e com a rivastigmina. Vamos mudar para o próximo slide aqui. Aí nós temos outras substâncias também, o delta-9-THC. Olha o delta-9-THC nas flores, né? Ele fala na redução da hiperfosforilação da proteína tal. A hiperfosforilação da proteína tal que forma um emaranhado neurofibrilar, que também vai matar o neurônio, também vai contribuir para o avanço da doença. Temos também
o delta-8-THC, inibindo a oxitose e prevenindo a toxicidade induzida pela beta-amiloide. Então, todas essas tabelas, elas mostram esses efeitos para cada parte, por isso que a gente fala efeito em torragem, cada parte, se é a semente, se é a flor, cada parte, e ali a extração, a concentração adequada, por isso que hoje, quando se fala em tratamento à base de cannabis, ele vai ser feito com um médico, com um especialista em cannabis, não é simplesmente, vamos usar o cannabis, não é exatamente assim, né? E também a questão da qualidade, da proveniência, de onde vai vir esse produto, esse preparado, porque há concentrações, faixas de concentração que devem ser respeitadas. Olha o efeito dos terpenos. Os terpenos também, a gente está falando em CB1, CB2, e também substâncias encontradas numa menor concentração, mas também com atividade no combate a elementos fisiopatológicos da doença de Alzheimer. Os terpenos também são substâncias com essa propriedade. Então, acho que a nossa ideia aqui, a partir dessa breve apresentação, dessa breve discussão, é mostrar que há, sim, uma forte tendência a uma forte suspeita positiva a partir das investigações que vêm sendo feitas nos últimos 10 anos. Se eu for uma pessoa que não muito conservadora, se eu tentar ser mais específico aqui na minha afirmativa, eu diria que menos de 10 anos para cá, as principais pesquisas são muito recentes em relação ao uso do cannabis para atividade terapêutica e para Alzheimer mais ainda. Então, a gente pode dizer, na verdade, eu quero dizer que se eu for conservador aqui, se eu for muito conservador, refazendo aqui a minha frase, na afirmativa de que os trabalhos são muito recentes. Então, eles mostram que há, sim, viabilidade terapêutica do uso do cannabis, mas a gente não tem ainda nenhum resultado até esse momento. A nossa apresentação, ela é uma apresentação temporal, mas vamos dizer que até meados de 2024 nós não temos ainda nada que possa dizer a partir do cannabis em cura ou mesmo em tratamento para a doença de Alzheimer, mas assim estudos que mostram a viabilidade e que dão a ideia então de que novos estudos, novas pesquisas, quem sabe possam trazer melhores resultados. Quero trazer aqui um pouco dos próximos eventos. Eu estou envolvido diretamente com a pesquisa em doença de Alzheimer, estarei agora no final de agosto de 2024, então caso você esteja vendo essa apresentação depois dessa data, é um evento que é o Congresso Brasileiro de Alzheimer, o Congresso Brasileiro de Neuropsiquiatria Geriátrica, onde eu vou falar de biomarcadores em doença de Alzheimer. No final de julho de 2024, esteja você assistindo depois de julho ou antes, estarei na Filadélfia fazendo uma apresentação sobre biomarcadores, que é no Congresso Mundial de Alzheimer, que é patrocinado pela Alzheimer Association, e exatamente ali, final de outubro de 2024, farei uma palestra em Baltimore, na conferência americana chama Neurology and Brain Disorders, né? Que seria a conferência de neurologia e desordens mentais, distúrbios mentais lá nos Estados Unidos. Agradeço muito essa oportunidade de estar nesse evento Combracan, tão importante, tão marcante, falando sobre um tema tão interessante, quem sabe no ano que vem, com mais novidades, mais atualidades sobre o uso do cannabis medicinal no tratamento da doença de Alzheimer. Muito obrigado.